está embalado, hein? Vamos acompanhar. El domingo es guerra, así que vamos a la guerra. Necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos ver cómo el grupo responde, cómo se recupera también, porque son finales que a gente tem que jogar e esperemos competir e fazer um bom jogo para toda a torcida. A partir de amanhã eu vou começar a pensar nesse jogo. Hoje, digerir a derrota dói muito mais desse lado aqui que como jogador. E é importante a gente, como eu falei, digerir isso para amanhã poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo. Mas eu não posso te adiantar nada porque eu não estudei o Corinthians ainda. Eu posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. E o nosso time também vai fazer de tudo para a gente classificar. Mateuzinho, vai ser um clima hostil, Eugênio. Falou? Vai ser eu acho que exatamente. Hostil o futebol tem sido, né, ultimamente, mas é um clima mais de Mas ele está falando decisão. hostil não no sentido de violência. Clima da torcida tentar fazer barulho para intimidar o adversário com barulho. O grito ontem no fim do jogo, é guerra, domingo é guerra. Eu discordo, eu acho que futebol não é guerra, futebol é esporte. E dentro disso tem que ser trabalhado com respeito, mas é claro, dentro de campo, cada um dando o seu máximo para conseguir a vitória. Quando você cria esse clima de guerra, você sugere outras coisas de violência que eu não gosto. É um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo que vai ser muito interessante, os dois times dando o seu máximo para buscar a classificação. O Flamengo tem uma vantagem, mas o Corinthians joga em casa, onde a gente sabe que ele é mais forte, embora o Abel não goste dessa questão do jogo. Olha o que está na tarde aí, zona de influência, eu quero ouvir o amigo. Então, como pode ter influência a rodada de ontem no jogo de domingo? Um Corinthians naturalmente mais desgastado que o Flamengo. Desgastado? Porque o Corinthians colocou sua força máxima em campo ontem, porque precisava e mentalmente. E não se poupou durante o jogo, foi lá. Porque fez 2 gols, acabou sofrendo 2, teve que fazer um segundo tempo de muita intensidade, de muita força, acabou fazendo mais 3, só no final que conseguiu administrar um pouco melhor. Enquanto o Flamengo poupou seus principais jogadores. A gente pode imaginar uma escalação do Flamengo muito diferente no jogo de domingo. Então, por exemplo, com o Varela no lugar do Wesley numa lateral, com o Léo Ortiz voltando à zaga, com o Alexandro jogando na lateral esquerda, com o meio de campo que tenha Pulgar, De La Cruz e Gerson e Arrascaeta. Vai dar uma encorpada, hein? Muda muito o time, né? Poupou, entre aspas. Esses jogadores jogaram no meio de semana pelas suas seleções. Jogaram. Mas não ficaram jogaram ontem. descansando. O povo já Jogaram na sabe terça-feira. Mas não joga Mas Jogaram jogaram. na terça-feira. Tá. Não jogaram na quinta. Ok. É por isso Me que convenceu, poupou. me convenceu. O Flamengo vem mais inteiro. Né? O Flamengo vai mais inteiro, o Flamengo em tese é melhor. Mas o primeiro jogo foi Mas bem o interessante. Flamengo, e o Flamengo perdeu no primeiro jogo, Nath, Um caminhão de gols. uma vantagem, uma possibilidade de ter uma vantagem muito maior para esse jogo na arena. Né? O Corinthians perdeu umas oportunidades Já também, levantei a mão de novo, Eugênio. Estou inquieto. Levante. Hoje ele tá... É sexta-feira, Abel. inquieto. Tá pensando já na minhota mais O tarde. professor falou assim, o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor nesse momento? Melhor, todo mundo sabe que é melhor. É melhor? Como Está potencial. jogando mais bola que o Corinthians? Como potencial. Bom, no primeiro jogo jogou Jogaram, mais bola que o mas jogaram pelo brasileiro também, o Corinthians ganhou. Sim, mas ganhou muito na superação, muito no clima, muito na mobilização, na concentração. Tudo isso vai ter domingo. O Flamengo tem mais potencial. É por isso que uma classificação do Corinthians sobre o Flamengo será muito comemorada. Porque sabe-se que o Corinthians, mais uma vez, terá se superado, que é uma marca da sua história. Né? E não é ofensa para o Corinthians o outro ser melhor. Ao contrário, os grandes momentos da história do Corinthians foram conquistados quando o outro era melhor. Você disse que é melhor como time, como elenco, ou peças individuais, Tudo isso, futebol que joga no momento? Possibilidade, Melhor em quê? potencial, jogadores, opções de elenco. Basta a gente falar que o Corinthians não pôde fazer o que o Flamengo fez contra o Flamengo, tá certo? Contra o Fluminense, tá certo que se deu mal, mas fez. O Corinthians não pode se dar esse luxo. O Corinthians tem um time muito mais curto, muito mais enxuto. O momento, acho que pode equilibrar
pelo abafa que o Corinthians pode dar no Flamengo na arena, um resultado normal. Por exemplo, o Corinthians devolveu 1-0 que o Flamengo fez e ir para pênaltis. Ninguém vai se surpreender. Mas é muito na base da superação. E essa questão que o Eugênio levantou é importante. O Flamengo vem mais inteiro. O Flamengo se poupou mais. Se a gente fosse olhar os 11 titulares de cada um, peça por peça, acho que e fôssemos votar aqui, provavelmente ia dar uns O gol, Rossi. 7-4 para o Flamengo, 8-3, ia dar. Mas a bola que o Corinthians tem jogado, não só ontem, hein? Vários jogos aí, Está se acertando. chega mais perto. Está se acertando. Agora, qual o Flamengo? O Flamengo dos 2 primeiros jogos com o Felipe Luiz também foi um bom Flamengo. O Flamengo de ontem, para mim, é um ponto fora da curva. Inclusive contra o Corinthians, né? Inclusive num confronto direto com o Corinthians. É que o Flamengo também deu ao Corinthians possibilidades surpreendentes do Maracanã, pelo que o Corinthians não jogou. O Corinthians passou 90 minutos perdendo bola e mesmo assim teve 2 chances claras para fazer gol. Mas o Flamengo teve mais. O Flamengo teve mais próximo de abrir o resultado. Você perguntou? Não, Hugo é que Rossi? você falou, Hugo não, Rossi? é que você falou assim, se a gente for fazer... Hugo, para mim, Hugo. Já sai 1-0. Quer continuar? Se a gente for fazer o 11 contra 11, principalmente do jogo, hoje você escalaria quem no seu ataque? Se você tivesse que escolher alguém do Flamengo ou alguém do Corinthians. Corinthians é Yuri Alberto, Memphis Depay, né? É. Garro. Bruno Henrique e Gabi. O momento do Yuri Alberto é melhor. Indiscutivelmente. Tem todo do isso. Yuri Alberto Só com o Gabi O Gabi não tá conseguindo reeditar o que a gente já viu dele. Acho que ainda tem questão física ali, ainda falta um pouco de Ritmo, força, né? de explosão para ele, de leitura de espaço. Pegar o E o outro. Yuri, por mais que de vez em quando, né, tenha alguma dificuldade técnica, ele corre o tempo inteiro, se entrega o tempo todo, tá batalhando, Tá num momento brigando. muito melhor que o Gabigol. Ontem fez gol, ontem criou jogada de gol, né, participou do primeiro também. Fisicamente está muito mais inteiro. Isso conta para o momento, né? É um jogo que vai ser difícil para o Flamengo. Acho que é o teste mais difícil do Felipe Luiz desde que chegou ao clube, porque pega um Corinthians embalado, empolgado, em crescimento. É bom lembrar que joga pelo empate o Flamengo, né? Sim, em evolução. O Corinthians vem evoluindo claramente depois das chegadas dos reforços. É um time que ganhou corpo e que vai chegar no jogo animadíssimo pela goleada de ontem. Óbvio que vai, com a torcida em festa. E isso cria um ambiente, a gente sabe como o Corinthians é muito forte dentro da Neoquímica Arena, que o Flamengo vai ter que saber lidar com ele. E é um Flamengo que deixa ainda muita dúvida. Então, teve um bom jogo contra o Corinthians na ida, mas fez só 1-0, foi bem contra o Bahia, para mim melhor contra o Bahia, foi o melhor jogo do Felipe Luiz no comando do Flamengo. A amostra muito pequena, porque você tem apenas 3 jogos, e ontem ele não teve vários jogadores importantes. Mas a grande vantagem do Flamengo é que descansou muitos atletas ontem e que poderá tê-los no domingo. A questão é até que ponto isso vai fazer com que o Flamengo consiga superar o ambiente e a empolgação do time do Corinthians. Tem aquela clássica pergunta, né, prof? Quem vai sentir mais a desclassificação? Corinthians ou Flamengo? Eu acho que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, porque para o Flamengo é a última caçada do ano. O Flamengo não vai restar mais nada. E o Flamengo tinha expectativas muito mais altas que a do Corinthians esse ano. Né? O Flamengo é um time montado para ganhar títulos, no plural. É um título que até pouco tempo mandou embora um técnico que ganhou 2 de 3 títulos e mesmo assim mandou o cara embora. Porque se o Flamengo for eliminado domingo, vai ficar num clima quase de férias. Muito ruim. Até porque tem a vantagem, terá perdido uma vantagem. Mas não pode Se o vacilar. Corinthians porque- for eliminado domingo, o Corinthians ainda tem a Quinta, caminhada o para se Racing. salvar no Brasileiro e ainda tem a chance da Copa Sul-Americana, né? Continua, tem outra carta na manga. O Flamengo não. E o Flamengo terá perdido uma vantagem, né? É sempre frustrante. Aquela história, pô, estou jogando pelo empate, nem assim me classifiquei. Então é um peso maior. Sempre tem uma influência do que aconteceu dias antes, mas eu acho que a história mostra que muitas vezes não quer dizer nada. Pode chegar, o Flamengo está abalado porque perdeu do Fluminense, o Corinthians está empolgado, e pode o Flamengo fazer um grande jogo e se classificar domingo. Até mesmo- Quantas vezes já vimos isso? O Corinthians foi o único que ganhou, né? Desses 4 que vão disputar
Tanto o Atlético contra o Vasco. O Vasco perdeu de Vasco 3 a perdeu, 0. o Atlético empatou. Galo empatou com o O Fortaleza. Corinthians vem de vitória, mas também era o que mais precisava, né, Nath? Também era o que mais precisava. Que a água estava... Disparado era o que mais Tava- precisava. Jogou com força máxima, né? Tava do- E se você parar para pensar, não teve chance nenhuma. Teve um chute ali que o Fábio resolveu fazer um golpe de vista, mais nada. E Então é curioso o Fluminense tinha... O Mano Menezes parecia ter uma leitura bem precisa Do que estava acontecendo. dos problemas que o Flamengo oferecia já com o Felipe Luiz. Né? Foram 3 jogos para observar, né? Não, Sim. esse é o terceiro jogo. Terceiro jogo. Corinthians, Bahia. Ah lá, Mas- você não tem chance. Mas o Mano parece ter feito uma observação bem precisa do que dava para explorar nessa nova proposta do Felipe Luiz. Sim, né? mas o lado esquerdo tem sido assim... um ano... Desde o Tite, né? Ah, desde. Mas é que o Felipe Antes Luiz disso, até avançou um pouco mais Isso, na marcação. isso. E isso oferece mais oportunidades de explorar aquele lado, né? É só você lembrar do seguinte, foi onde o Flamengo teve problemas com o Peñarol no Maracanã. E o Mano, como a gente diz, né? Ele poupou o Arias porque vinha de jogo da seleção colombiana, né? Deixou para o segundo tempo. Mas isso não quer dizer que no primeiro tempo ele abriu mão de atacar o lado esquerdo da defesa. O Marquinhos tinha especificamente essa função, Sim, sim. incomodar o lado E esquerdo. Caio Elias caindo lá também. Isso, sempre para dialogar com ele ali, Sim. né? Mas, de fato, no segundo tempo, o Ganso, que né, poderia ter virado o vilão da partida, com esse pênalti perdido, né? Também tem o que o Tim apontou como uma mudança de posição muito importante, né? Ele vira um sustento desse jogo Isso. pelo lado direito. Ele estava jogando mais na frente. Né? A gente tem que elogiar Lima fazendo esse gol também, porque Lima é muito interessante. Né? Pode falar que ele é discreto, mas ele te dá várias funções. Ele cumpriu uma função diferente depois do intervalo. Né? Quando o Ganso recua, ele está adiantado no lado esquerdo, então foi premiado com esse bonito gol. E o torcedor tricolor está dizendo que o Lima se exibe para os grandes astros, porque quando o Ed Sheeran foi ao Maracanã, ele fez gol. E agora tinha Bruno Mars na arquibancada, ele foi lá e fez outro gol. Paramentado de rubro-negro, casaco, todo paramentado. Mas viu Lima e Arias decidirem a partida. E o Arias, esse tempo que ele jogou foi mais do que suficiente para desequilibrar, né? Impressionante a contribuição A contribuição dele, e não estava difícil jogar por ali, gente. Não estava difícil. O segundo gol, por exemplo, o primeiro gol você ainda tem um toque do Ganso que desequilibra tudo. Mas o segundo gol, desde a perda de bola... O defensor não está perto o suficiente. Não tá perto. O defensor está na terra de ninguém, onde ele não está marcando, não está cobrindo o espaço. O segundo gol foi uma jogada quase, se você olha, quase em ritmo lento. Não tinha defensor ali para acossar, o Gabigol perde uma dividida ali no meio, e o Fluminense vai chegando, você olha, gente, não tem ninguém. A distância entre os jogadores do Fluminense e os jogadores do Flamengo no segundo gol era impressionante. No futebol, é muito raro que alguma coisa que dê certo para um lado tenha só mérito e alguma coisa que dê errado para o outro tenha só demérito, né? O Ganso, por exemplo, ontem fez uma boa partida. Teve uma participação importante. Mas ele, olha só nesse passe, por exemplo, ele joga do jeito dele, como ele sempre jogou, né? Sem aquela intensidade, sem se movimentar pelo campo todo, ele simplesmente ocupa um espaço e ali ele tenta fazer. Se você reduz esse espaço, você também vai diminuir as chances de o Ganso criar algo. Esse aí não tem E o ninguém. Flamengo não consegue fazer isso, né? Nos 2 passes ele tem muita liberdade para criar. E aí, daquele lado que só não tem só demérito, nem tem só mérito, se você der espaço para o Ganso criar, ele tem qualidade para isso. O jogador mais próximo do Ganso está a 3 metros dele. Então ele para, olha, toca e pronto. E aí vai sair um passe de qualidade. Um grande mérito de dinamismo de Martinelli nesse gol. E a combinação com Arias também. Martinelli, aliás, saiu exausto do jogo. E o Fluminense tinha desfalques importantes, né? O Fluminense não tinha o Thiago Silva, por exemplo. Né? O Marcelo estava suspenso, embora o Marcelo tenha deixado de ser assim um titular absoluto. É um jogador usado com mais comedimento, né? Sem diminuir a importância dele, mas não ter o Marcelo também é sempre ter menos qualidade no time.
E o Flamengo parece ter se guiado pela questão da relação entre data FIFA e Copa do Brasil, né? Por mais que a situação do jogo pedisse, o Felipe Luiz e a comissão técnica pareciam pensar, será que vale a pena desgastar esse jogador para ganhar esse jogo? Ele joga depois de amanhã, né? Maluquice. Joga depois de amanhã. Em meio a outros jogos do Campeonato Brasileiro, né? Depois da Copa do Brasil ainda tem Palmeiras e Juventude, por exemplo. É o último jogo da rodada. O Felipe Luiz parecia ter isso muito em mente. Alguns jogadores foram totalmente poupados, né? Gerson de la Cruz e Pulgar, né? Foram os da data FIFA que não entraram. O Varela me parece ser mais uma opção mesmo, né? O lateral direito titular do Felipe Luiz é o Wesley. É o Wesley. Mas de resto, ele parecia estar preocupado com o desgaste do jogo. Jogou as fichas no domingo. Virou o jogo do ano. Vai ser interessante para ver qual é o time titular dele. Gerson volta. O Gerson vai voltar. De la Cruz e Arrascaeta te deixam em dúvida? Onde ele Se os dois são titulares. Onde Léo Ortiz vai jogar? Quando ele teve todo mundo à disposição, foi depois de uma data FIFA, não foi? A estreia dele? Aí ele levou o Léo Ortiz para a zaga. Para a zaga, tirando o Fabrício Bruno. Isso. E o Pulgar foi o primeiro volante. Não daria para manter Fabrício Bruno e botar Léo Ortiz no lado esquerdo da zaga? Marcando mais adiantado, como ele quer? Léo Ortiz já jogou bastante no lado esquerdo da zaga. Mas a dúvida essa mudança foi feita pela questão do lado ou pela questão de quem tem mais característica para jogar marcando avançado? É que você acha que o Léo Pereira não tem essa característica? Para defender em espaço aberto, é o pênalti. Ele sempre foi vulnerável fazendo isso. Eu acho que a maneira que o Felipe está amando o time, ele vai se encontrar naquela situação bastante vezes. Então, eu talvez Léo Ortiz o melhor zagueiro que ele tem. Eu gosto de Fabrício Bruno também. Então, para mim, a melhor dupla seria os dois. Vamos aguardar. Eu acho que estou sozinho nessa Não tá não. Não, acho totalmente viável escalar essa zaga. Isso, mas aquela história. Tem o que a gente imagina e tem aquela tentativa de pensar com a cabeça do treinador. Você pede aí a perna esquerda para construir o jogo de Léo Pereira, mas as deficiências defensivas ficaram muito evidentes ontem. Embora o titular, com todo mundo à disposição da lateral esquerda, hoje seja o Alexandro, né? Sim. Um lateral que defende melhor do que o Ayrton Lucas. Sim. Mas, para mim, ele vai precisar de Fabrício Bruno por causa de velocidade. Ele para um zagueiro grande, ele é muito rápido para recuperar. MAP 73, sejamos justos, o time estaria assim, sem ser o melhor setor. O Ganso acabou com o jogo e a confiança do Fly em 10 minutos. JJ também errou no início. Cara, mas hoje... Sim, JJ errou, na verdade, num jogo, né? O jogo contra o Emelec lá fora, que ele colocou o Rafinha e o Rodinei juntos, né? E a coisa não andou e o Flamengo perdeu. Foi buscar de volta, que perdeu 2-0, ganhou 2-0 no Maracanã e classificou nos pênaltis. Paulo Araújo, RMP, será que só eu vejo que os gols que o Flamengo toma são em cima do Ayrton Lucas? Hoje todo mundo vinha. Hoje todo mundo viu. Alexandre Eppelbaum, em 2019 tinha psicólogo ou estou enganado? Cara, tinha o Jorge Jesus, que valia como psicólogo, como mãe, como tudo. Apolo Incorporadora, RMP, o Ayrton Lucas não joga aqui na minha cidade. Ele não marca ninguém, né? Esse é que é o problema. Ele não marca ninguém, cara. Ele é um bom lateral no apoio. Hoje nem isso ele foi. Mas ele não marca ninguém. Thiago Neves, precisamos falar do BH. Como acabou o futebol dele? Acabou mesmo, tá? Não sei se acabou de vez, mas tá muito mal. Tá muito mal o BH. Nem velocidade mais ele tem.
Edson Martins, o garoto Ever Araújo deve desanimar quando fica na reserva do Alá, com certeza. Com certeza. O moleque deve olhar e dizer, putz, eu sou reserva dessa porcaria aí, meu Deus do céu. O sopa de letrinha aí, seu MP, o desfaque do Gabigol foi muito sentido. Lucas Matheus, RMP, não caberia um banco, pelo menos, ao Gerson de la Cruz Boa? Claro que caberia, claro que caberia. Tomamos um gol do jogador que jogou os 2 jogos da sua seleção na data FIFA. Loucura. Pois é, pois é. Aí os nossos não podem ficar nem no banco. Brincadeira. Eduardo Montenegro, boa noite, RMP. Hoje todo mundo mal. Avenida Ayrton Lucas cada vez pior. Se deixar o ala cuidando de uma tartaruga, ela foge. Lil Gabi é um ex-jogador. Passar agora para vocês que o Flamengo amargou uma derrota no Clássico diante do Fluminense, por 2-0, com uma atuação bem abaixo do esperado e causando o primeiro resultado negativo desde que Felipe Luiz assumiu o comando. De qualquer forma, a intenção agora é virar a página e focar totalmente na decisão diante do Corinthians, pela Copa Betano do Brasil. O jogo será na Neoquímica Arena, no próximo domingo. Enquanto o rubro-negro deixou a desejar no Fla-Flu, os paulistas venceram o Atlético Paranaense, vencendo por 5-2 e saindo da zona de rebaixamento. Após o apito final, Mateuzinho enviou um recadinho ao seu ex-clube. Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, vão fazer de tudo, e nosso time também vai fazer de tudo pela classificação, iniciou o lateral, autor de um dos gols, indo além. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação, comentou, em entrevista na Zona Mista. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.